E aí pessoal, beleza? O negócio é o seguinte, vamos lá então em mais um vídeo para a gente conversar sobre um assunto bem interessante aí. Recentemente eu tive assistindo alguns vídeos aí no YouTube referente à questão da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai, para quem não sabe, foi um conflito que ocorreu entre o Brasil, Paraguai, envolveu o Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai do nosso queridinho Solano Lopes, pansudinho, aquele gordinho. Esse conflito durou aí em torno de 1864 até 1870, com a morte de Solano Lopes e a rendição dos paraguaios. Né? Tudo começou, foi na verdade assim, foi o maior conflito já ocorrido no território sul-americano. Foi um conflito que ocorreu bem próximo daquela guerra da secessão lá nos Estados Unidos. Conflito que ocorreu entre as forças da Tríplice Aliança, né? Brasil, Uruguai e Argentina, contra as tropas imperialistas do Francisco Solano Lopes, esse segundo presidente constitucional do Paraguai. Um ditador também, um cara sanguinário, que a história há de provar que hoje o herói nacional paraguaio, na verdade, não passa de um canalha, de um patife. Eu vou contar um pouco da história deles para vocês. Então foi o seguinte: o Paraguai tinha a ambição de se tornar uma grande potência na América Latina, queria ter uma saída para o mar, uma expansão aí, se envolvia muito nas questões de guerra lá no Uruguai. O Uruguai estava tendo uma guerra entre a Anastácia Guirra, acho que alguma coisa assim, contra o. É uma questão lá na guerra, eu não vou entrar em detalhes agora, na questão com o Venâncio Flores, a guerra lá no Uruguai. E o Império do Brasil sempre se meteu nas questões uruguaias, porque o Uruguai, durante um tempo, foi província, foi a província cisplatina aí, do Brasil, né? Foi anexado nos tempos de Dom João VI ainda. Sempre foi a questão platina ali envolveu quatro guerras, né? Teve a Cisplatina, a Guerra do Prata, a intervenção no Uruguai contra o Venâncio Flores, a favor do Venâncio Flores, e por último aí culminou com a Quarta Guerra, que foi a Guerra do Paraguai. Por que essa guerra estourou? Porque o Solano Lopes, né? Aquele cara que não mede as consequências, ele aprisionou o navio brasileiro Marquês de Olinda, que navegava nas águas do Rio Paraguai, trazendo para o Mato Grosso para tomar posse o novo presidente da governador, presidente da província na época, né? Inclusive esse governador ele morreu na prisão lá durante, acho que em Humaitá, que ele morreu preso durante a Guerra do Paraguai, junto com toda a tripulação do Marquês de Olinda. Esse navio depois foi equipado com equipamentos militares e participou da Batalha Naval do Riachuelo, né? Onde foi avariado, se não lembro se ele foi a pique ou não, pela esquadra brasileira numa brilhante estratégia do comandante Barroso, né? Então rolou o seguinte: o Paraguai lançou essa patifaria de aprisionar o navio brasileiro, depois invadiu a província do Mato Grosso, invadiu a Argentina para também tentar atacar a província do Rio Grande do Sul, até tendo êxito, né, e causando um grande estrago por ali. Muitos paraguaios têm dito que o Brasil tramou a guerra aí com os aliados e tal, com o apoio da Inglaterra. Porra nenhuma, quando o Brasil foi invadido, foi injustamente agredido, o Brasil não tinha nem meios para se defender, tanto que no começo da guerra começou a levar um revés fudido, né? É, essa guerra ela trouxe bastante prejuízo para o Paraguai. Em torno de 75% da população paraguaia, população masculina, foi exterminada pela, pela espada, pela lança, pela bala, pela cavalaria brasileira e aliada, e também pelas epidemias que assolaram o Paraguai e pela fome que Solano impunha a seu próprio povo. Solano Lopes hoje é tido como um herói no Paraguai, mas na verdade não passava de um ditador sanguinário. Em 1868, se não me engano, ele executou uma série de heróis paraguaios, um italiano, um cônsul português, e nessas execuções ali, ele executou inclusive o próprio irmão dele, mano. O nome dele era Benigno Lopes, né? Esse aí tem até um rascunho aqui, ele executou o próprio irmão naquela ânsia de se perpetuar no poder. Então era um canalha, um cara bem filha da puta mesmo. Depois da guerra, tal, o Paraguai foi ocupado, teve lá uma dívida de guerra imposta, foram aprisionados alguns troféus pelas tropas aliadas. O Brasil assinou, acho que em 1872, um tratado com o Uruguai, com o Paraguai, um tratado de paz. Mas em 1943, somente que Getúlio Vargas, presidente do Brasil, veio a perdoar a dívida de guerra dos paraguaios. Foi imposta uma dívida enorme.
Perdeu, tem que pagar. Ninguém mandou atacar quem estava quieto, o vizinho mais forte. E aí o que acontece? Lá na década de 75, o Ernesto Geisel, que era o presidente brasileiro na época, junto com Alfredo Stroessner, que era o ditador paraguaio, eles fizeram um tratado de cooperação e foram devolvidos alguns troféus de guerra que o Brasil mantinha em seu poder. Inclusive foi devolvido a espada do maldito Solano Lopes, gordo filho da puta. Mas vamos lá. Ele era casado com uma senhora chamada Elisa, de origem irlandesa, né? Hoje ela é heroína no Paraguai, não sei porquê, porque depois da guerra ela foi expulsa para a França, onde viveu com a grana e com o dinheiro do povo paraguaio. O país estava destruído e ela viveu com o dinheiro que ela levou embora. Então, Paraguai, desculpa falar aí, meus amigos, vocês são burro pra cacete, hein? Vai tomar no cu de vocês, povinho tonto da cabeça. E o Solano Lopes, um ditador, cara. Quando ele foi cercado lá em Cerro Corá na última batalha, foi muito fácil para o general Câmara e para a tropa brasileira distinguir quem que era o Solano Lopes. Em meio a toda a tropa paraguaia, de crianças, mulheres, velhos, todo mundo esquelético pela fome que assolava aquele país, que já estava em guerra há 5 anos, né? 5 para 6 anos, o Solano era o único gordo pançudo a cavalo. Alguma coisa estava errada, né? Ele mandava até o filho dele para a guerra, o pessoal combatia na guerra e Solano sempre fugia, sempre fugia, sempre fugia. Fugiu do Duque de Caxias durante o cerco. Só que nesse último cerco aí com o general Câmara, ele não teve a felicidade de fugir, né? O cabo do exército brasileiro, chamado Chico Diabo, feriu a coxa do pançudo com a lança. Ele já estava mortalmente ferido, né? Não quis se render, fugiu. Lá na frente, tombado, foi cercado pelo general Câmara, intimado novamente para se render. Ia ser levado a julgamento, ia ser enforcado, fuzilado com certeza. Novamente não quis, levantou a espada, o general Câmara mandou que ele fosse desarmado, porque ele não queria se render. Nisso, um cabo brasileiro deu um tiro nele e mandou ele pro inferno, que era o lugar dele. No que deram um tiro nele, a tropa se alvoroçou, um já pulou em cima dele e cortou a orelha, o outro cortou o dedo, o outro chegou com a coronha do fuzil, quebrou todos os dentes dele para catar de lembrança, né? E depois da morte e dessa violação do cadáver do filho da puta do Solano, a esposa da Dona Elisa cavou com uma lança, né? Olha só, até que foi uma mulher nobre. Junto com a filha menor, cavou com a lança a sepultura para enterrar esse filho da puta. E lá foi enterrado. Depois, nos primeiros anos, ele caiu no ostracismo, na história do Paraguai, foi tido como um ditador como realmente ele é. Depois do período da ditadura militar paraguaia, teve um revisionismo histórico e eles começaram a tornar Solano Lopes um herói nacional. Porra, que falta de bom senso. 300 mil paraguaios mortos, 75% da população dizimada, 65% da população dizimada. Arrastou o país para uma guerra desnecessária. Perdeu mais de 30% do território. Destruiu-se o país. Acabou-se com o país. E ainda vocês tratam esse cara como herói? Pelo amor de Deus, né? A Argentina batizou logo recentemente um regimento do exército argentino com o título do Mariscal Francisco Solano Lopes. Aqui em Santa Catarina e Itajaí tem uma rua com o nome Marechal Francisco Solano Lopes. Porra, tinha que pegar o prefeito que botar o nome da rua com o nome desse inimigo do Brasil. O povo paraguaio não é inimigo do Brasil, o inimigo foi Solano Lopes. Nem o povo daquela geração foi inimigo, nem o de hoje. Mas o inimigo foi Solano. E quem coloca o nome de uma rua dentro de uma cidade no Brasil com o nome de um inimigo nosso, só pode estar de brincadeira, né? Mas vamos lá, a guerra custou caro pra gente também. O Brasil esteve envolvido em torno de 140 mil homens mais ou menos no conflito, 130, 140, aproximadamente isso aí. A Argentina teve perdas grandes também, em torno de 18 mil homens, né? Para o Brasil custou o preço da guerra em torno de 11 anos do orçamento público anual do Império, imagine. Consequência da guerra, o Brasil saiu de lá com uma dívida grande que contraiu com credores estrangeiros, saiu da guerra vitorioso, porém a monarquia não duraria muito tempo. Pouco tempo depois, 18 anos depois, a monarquia perderia o poder no Brasil, sendo aí proclamada a república com os militares, né? O exército se fortaleceu como instituição, houve ali a criação da identidade nacional brasileira, que juntou-se o índio, juntou-se o negro, juntou-se o branco na luta armada. Os escravos que lutaram durante a guerra nos batalhões voluntários, ou que os seus donos mandaram para a guerra, voltaram como heróis de guerra. Muitos morreram.
E já não podia voltar a ser escravo. O cara voltou da guerra, vai voltar para ser escravo de novo, para plantar café, para levar chibatada no lombo. Então, com pouco tempo depois houve a abolição da escravatura, o exército, uma instituição que começou a trabalhar nos meios políticos, tanto que foram os militares que proclamaram a república, não teve aí muita dedo civil no meio, né? Os primeiros presidentes foram militares e muitos crimes foram cometidos. Em Humaitá, o pessoal morreu lá de fome, presos, prisioneiros brasileiros. O Brasil executou muitos paraguaios também. A guerra foi muito sanguinária. O Solano Lopes cometeu crimes contra a humanidade quando colocou crianças para lutar contra o exército brasileiro que estava, bem dizer, 5 anos em guerra, já estava um exército bem treinado, já com vivência em combate. Ele botou as crianças para lutar contra o Brasil. Perdeu toda a sua marinha de guerra já no começo da guerra. Sofreu um cerco desgraçado, né? Que levou a economia do Paraguai a total falência. E até hoje o Paraguai não se recuperou desse duro golpe. Só que vale lembrar para quem critica que não foi o Brasil o responsável pelo início das hostilidades. Veja bem, Solanito, que de marechal não tinha nada, né? Era um generalzinho lá que ele se autoproclamou generalíssimo, então, generalíssima, veja só, por um ato dele mesmo. Para o Paraguai é lamentável, o Paraguai podia ser uma nação mais forte, e existe muito rancor do lado do Paraguai, até nos dias de hoje, contra os brasileiros, né? Mas assim, bateu, tomou. Se quiserem de volta hoje, o Brasil está pronto, se quiserem levar mais uma surra, é só tentar se aventurar novamente em território nacional. Hoje o exército brasileiro, o exército está bem preparado, embora a gente não tenha muito experiência militar, a última foi durante a campanha da Itália, alguma coisa durante o 64 na Revolução aí, mas se ocorrer um novo embate, pode ter certeza que o exército vai estar preparado para dar para qualquer inimigo, qualquer ameaça que tenha na nação, aquilo que vocês realmente merecem. Então eu digo para os amigos paraguaios aí, ó, fica falando merda no YouTube não. Começa a rever a história. Fica cultuando a imagem de um cara que só destruiu a merda do país de vocês.